Ô Bruno, sobre o ouro do Brasil ontem no salto com vara, fica aqui o destaque negativo porque o francês que perdeu para o brasileiro, ele saiu revoltado lá do Engenhão, porque ele foi vaiado, né, várias vezes durante o salto. Ele chegou a se comparar ao Jesse Owens, que foi aquele velocista negro que fez história nos Jogos de Berlim 36, peitou Hitler, que estava na tribuna, né? Acho que é um exagero até do atleta francês. Ele pode ficar incomodado com as vaias, né? Mas faz parte do jogo, né? Ele estava jogando, vamos dizer assim, na casa do adversário. Pode ter um exagero ou outro dos torcedores em alguns eventos. Tem esportes que os atletas não estão acostumados a esse tipo de coisa, de vaias, enfim, mas é um exagero, né? O francês foi longe demais nessa comparação, né? Mas o comportamento da torcida é ruim, né? Sim. Deve ser lembrado que é uma vergonha, porque a gente muitas vezes confunde o futebol com os outros esportes. Sim, é bem diferente. No caso da Olimpíada, você recebe as pessoas, né? Uma Olimpíada e tal. Então, nós estamos recebendo os atletas de mais de 100 países, né? Então, você está recebendo. É diferente de uma Copa, de um torneio, de uma eliminatória, por exemplo, alguma coisa do gênero, em que você tem uma disputa e aí você tem a torcida e tal. Agora, o comportamento da torcida, por exemplo, jogo de tênis, tênis né? Um silêncio. Houve o atletismo, normal, na ginástica, na hora que o sujeito ia fazer certos movimentos, que eu imagino o seguinte, na ginástica, eu fico assistindo a necessidade de concentração do atleta, né? O sujeito precisa se concentrar pro salto e tal. Eu, por exemplo, se eu me colocasse no papel deles, eu teria dificuldade, até no silêncio, de me concentrar, todo o mundo inteiro me assistindo. O Usain Bolt pediu silêncio também. Silêncio e tal. Agora, a torcida na ginástica aplaudia erro. Eu nunca vi, seria igual aplaudia erro, ficava feliz quando o cara escorregava. Pô, o que é isso? É barbárie. Você tem que saber se comportar de acordo com o ambiente. Não é o Coliseu, né? Tá achando que é o Coliseu romano e tal? Então, é necessário ter um comportamento civilizado. Então, há um nacionalismo bobo no Brasil, que a gente acha que o país, quando ganha alguma coisa, viva o Brasil. O Brasil vai ser legal quando ganhar um prêmio Nobel de Matemática. Quando tem gol do Santos, o senhor fica em silêncio? Não. Mas futebol é uma coisa. Mas o futebol faz parte disso. Às portas do ouro. Com um jovenzinho de Marília. Sim. O francês, o Lavigny, o nome dele? Como é que é? Laviné. Eu ouvi eles falar Lavillenie, é o nome dele correto. Lavillenie. Renaud Lavillenie. Sim. Ele caiu nos 2 lances do 5,95. Ele não conseguiu passar. Aí ele preferiu uma chance só no 6,03. O brasileiro foi e saltou o 6,03. Sim. Então o ouro estava na nossa mão. Porque era a oportunidade dele, sendo que o Lavillenie não tinha pulado 5,95. Queria que o público ficasse em silêncio, Deus me livre. Não, tem de aplaudir o brasileiro. Veio abaixo. Não, aplaudir o brasileiro, saudar o brasileiro, tudo bem. Agora, o que não deve saudar é o erro do outro, né? Não, foi antes do erro. A hora que ele pegou, se preparou, realmente, a concentração dele foi um pouco prejudicada. Acho que tem os dois lados, né? Acho que ele exagerou na comparação. Assim, o momento de concentração acho que deve ser respeitado, né? Depois da conquista e depois do salto, acho que aí tem uma comemoração natural, né? Porque se você comemorar o acerto... Ele foi pro salto vaiado, o Patrick tá me lembrando aqui, né? Quando você comemora o acerto, tudo bem, no caso aí específico da prova, nós somos... Agora, quando comemora o erro, é diferente de um jogo de futebol, quando o cara bate o pênalti e erra, né? E aí você comemora que o goleiro defendeu, a bola bateu na trave, aconteceu alguma coisa, foi pra fora e tal. Então, muitas vezes, há um comportamento da torcida, essa briga com os argentinos, todos aqueles incidentes que ocorreram também, foram muito desagradáveis, né? Porque entra no estilo, no locutor de televisão, babaca, tem um locutor de televisão muito babaca que estimula, por exemplo, o choque Brasil-Argentina. Que uma vez, citei aqui, quando o Túlio fez um gol com a mão numa Copa América, ele saudou o gol com a mão e disse que com a Argentina era melhor fazer um gol de forma irregular. Ou seja, veja a noção ética que ele está dando a uma criança, por exemplo. Porque o futebol, ele é mais do que um esporte. Ele é uma leitura do Brasil. O Nelson Rodrigues foi o primeiro a entender isso, né? A usar o futebol para explicar o Brasil e tal. Então, quando um locutor babaca fala que fazer um gol com a mão pode ser tudo bem e com a Argentina é melhor ainda, ele é um idiota. Ele é um idiota, porque ele está estimulando que as pessoas violem, por exemplo, as leis no conjunto da sociedade. Ele é um idiota. E que faz isso, estimula a torcida, idiota,
que faz o que fez. Então, a coisa toda, nós precisamos aprender, é um processo de civilização. A civilização é muito longe daqui. Tem o Atlântico, então demora para atravessar. O Euclides da Cunha dizia que 3 séculos nos separavam da Europa tal. Na verdade, 4 ou 5 agora, né? Então, e os Jogos Olímpicos, uma coisa é você torcer pelos seus, outra coisa é desqualificar os outros. E o esporte olímpico parte do pressuposto difícil da união das nações. Na verdade, o esporte é um cenário de guerra. Na verdade, é uma guerra, é um teatro da guerra. Só que ao invés de um atirar no outro, o sujeito está no vôlei, está no futebol, está no atletismo, mas é uma disputa, é uma guerra o esporte. Falsamente com a ideia de paz. Não há paz coisa alguma. É uma competição, uma disputa. Tanto que quando sobe bandeira, incentiva os nacionalistas... Mas a manifestação do povo, inclusive é diversa. Uma vez eu conversei com o Geomir Betting. Ele esteve nos Estados Unidos e foi assistir um grande clássico do basquetebol lá. Chegou lá, os caras também comendo pipoca, ele numa das primeiras filas. Começou o jogo, o cara foi lá, sexta, ninguém se manifestou. Foi do outro lado, sexta, ele falou assim, pô, será que essa é uma preliminar? Eu entrei no estádio errado, o que é isso aí? O estádio veio abaixo quando o outro errava. Quer dizer, era manifestação contra o erro no basquetebol americano, porque todo mundo acerta. Então, depende da situação, depende das condições. Acho que cada esporte tem a sua particularidade. Era o nosso ouro que estava na mão, não é? O francês ia muito, é um cara extraordinário. Ele pulou na primeira tentativa o 5,75, o 5,85 e falhou 2 vezes no 5,95. Aí pulou para o 6,03. O nosso atleta, que não pulou de cara o 5,75 e o 5,85, no 6,3 ele foi direto, passou direto. Aí o estádio veio abaixo. O brasileiro foi vaiado também, viu, Josival? O francês foi vaiado no caminho, porque uma coisa é um jogo de basquete, de vôlei, futebol, esportes coletivos, assim, né? O sujeito vai jogar, erra e você faz um contra-ataque, aí todo mundo fica... Outra coisa é um esporte individual, uma competição individual, em que você precisa da concentração do atleta, tal. Por exemplo, não só o salto em distância, o salto triplo, isso para ficar no caso do atletismo, o salto com vara, etc, tal, que você precisa de muitos atletas pedem até ajuda positiva do público. É comum no salto triplo o sujeito começar a fazer assim, bater as mãos, tal. Nisso a gente já viu. Outros não, optam pela concentração, como o caso do Bolt e tal. Eu só acho que muitas vezes a gente mistura um pouco as bolas e, infelizmente, no caso da Olimpíada, várias vezes isso tem ocorrido e tal. E o que vai acontecer, nós vamos melhorar a classificação. Né? Sim. Ontem subiu para 16º já. 16º e tal. Mas, no geral, é muito ruim. A participação brasileira no esporte olímpico foi muito ruim. Vai dar uma melhorada, porque vai ter mais umas medalhas de ouro e tal, mas, no geral, a participação é decepcionante. A natação, inclusive, que gastou uma fortuna, hein? Não ganhou nenhuma medalha. Nada. Gastou uma fortuna. Tem de investigar para onde foi o dinheiro da natação, porque ninguém entende. Porque tem muito cartola malandro que andou passando a mão no dinheiro, e o dinheiro não chegou para o atleta, né?